Quero ler um texto das Escrituras com vocês. Eu até preparei aqui, irmãos, algumas imagens para nós. E quando eu orava e pensava ao longo dessa semana, o Senhor trouxe um texto no meu coração e Ele me disse o seguinte: eu tenho um lugar para cada um dos meus filhos e das minhas filhas. Eu tenho um lugar para você. No aniversário da nossa comunidade aqui em São Mateus, um lugar para você. Você crê nisso? Você tem um lugar. No corpo de Cristo nós temos um lugar para cada um de nós. Na nossa caminhada sobre a face da terra, nós temos um lugar. No lugar onde a gente trabalha, nós temos um papel, um lugar, uma posição. Deus tem um lugar para nós, um lugar para você. E lá no Evangelho de João, no capítulo 14, nós vamos ler esse texto das Escrituras para abrir esse momento que a gente está pensando juntos aqui. E aí é o próximo verso, Evangelho de João, no capítulo 14, a partir do verso 1. Olha só esse texto das Escrituras para mim e para você. Que o coração de vocês não fique angustiado. Vocês creem em Deus, creiam também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu já lhes teria dito. Pois vou preparar um lugar para vocês. E quando eu for e preparar um lugar, voltarei e os receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, vocês estejam também. Amém? Glória a Jesus. Esse é o coração de Deus, o sentimento de Deus que através de Jesus, Ele está revelado a nós. Esse é o sentimento de Deus que através dos seus irmãos, dos seus pastores, na sua célula, no seu GCM, na igreja, cada dia, você vai provar, você vai sentir. Quando a gente fala do corpo de Cristo, a gente fala de um lugar para a gente. Quando a gente fala da igreja, a gente fala também da presença de Deus sobre a face da terra, caminhando sobre a face da terra. Mas em meio a essa nossa jornada, a essa nossa caminhada, é natural que em muitos momentos eu, você, todos nós possamos passar por fases difíceis, fases pesadas, fases de maior tribulação, provações. E são momentos que até muitas vezes a nossa fé provada nos leva a estar cansados, fadigados e até por vezes angustiados. Jesus estava com os seus discípulos aqui e nesse texto das Escrituras a gente vê ele falando: olha, que o coração de vocês não fique o quê? Angustiado. Numa outra versão, não se perturbe o coração de vocês, não fique angustiado, porque existem momentos que a gente fica assim, né? Momentos que nosso coração fica apertado, parece que as coisas ficam tão difíceis, e a gente se depara com a nossa humanidade, nossa fragilidade humana, nossa fraqueza humana. É nesta hora que nós podemos experimentar os milagres maravilhosos de Jesus, a presença de Jesus, o cuidado de Jesus. É nesta hora que a gente, com o coração apertado, talvez seja um momento de você parar, adorar ao Senhor, trazer o céu para perto de você, para sua casa, para o lugar onde você está passando aquela provação, e exaltar a Jesus, e glorificar a Deus o nosso Pai, e declarar a palavra, declarar as verdades do Senhor, que nunca voltam atrás. É nessa hora que você deve abrir espaço, para entender, que o justo caminha pela fé. É nesta hora, quando a gente às vezes até nem tem motivos lógicos, racionais, para a gente enxergar alguma coisa boa,
que as coisas não estão boas, estão difíceis, a coisa está apertada, mas é nesta hora que nós devemos exercitar a prática da nossa fé em Deus, o nosso Pai, no Senhor Jesus Cristo, a expressão do amor de Deus, a materialização do cuidado de Deus com a gente, e descansar nele. Foi aqui que Jesus disse assim: olha, na casa do meu Pai há muitas moradas. Sabe o que Ele está dizendo para nós? Ele está dizendo assim: eu não posso ficar longe de você, eu não quero você longe de mim, eu não quero que esse vínculo jamais de relacionamento, de estar juntos, de crescermos juntos, de vivermos todo o propósito eterno de Deus para a nossa vida, termine, acabe. E irmãos, é exatamente naqueles momentos mais difíceis em que o nosso coração fica um tanto quanto angustiado, que é a hora de você provar a eternidade, de você sentir o cheiro da eternidade, de você visualizar a eternidade. A nossa vida, o seu chamado, o seu propósito é além do que você está vivendo nesses dias aqui, caminhando sobre a face da terra. Aliás, não se compara o que Deus tem para nós, com tudo que a gente pode viver, do melhor dessa terra. Quando Ele fala: olha, se quiserdes e ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Mas o que Deus tem para mim e para você é muito maior, é muito mais excelente, é muito mais abrangente do que a gente pode fisicamente provar, experimentar, ter expectativas aqui, caminhando na face da terra. Deus tem muito mais para mim e para você. E Ele disse: olha, eu tenho um lugar para você, eu tenho preparado para você algo que você lá sim vai viver tudo que meu Pai planejou desde o início. E Ele diz: eu vou para lá, mas eu voltarei, e eu os receberei para mim mesmo, para que aonde eu estou, vocês também estejam. Sabe, irmãos, o lugar que Deus tem preparado para mim e para você é onde Ele está. O lugar melhor, o mais apropriado, o mais excelente, aquele que você vai ter todo o contentamento, todo o prazer, toda a alegria, é o lugar onde o Senhor está. Às vezes a gente, conversando com alguém assim, né? E às vezes eu falo isso para minha esposa: eu tenho um lugar especial para você. Onde é o lugar especial que eu tenho para minha esposa, irmãos? O meu coração. Às vezes você fala isso para as pessoas que você ama: eu tenho um lugar especial para você. Já falou isso para a pessoa que você ama? O seu lugar é o lugar mais especial, é o meu coração. Eu fico imaginando que Deus também age assim comigo, com você. Ele quer que nós estejamos onde Ele está, e nós estamos desde o início, desde sempre. Aonde, irmãos? No coração de Deus. Você é muito especial para Deus. Diga para o seu irmão: você é muito especial. Diga para a sua irmã: você é muito especial para Deus. Às vezes Satanás é o enganador. Ele quer que a gente pense que a gente não tem lugar no coração de Deus, que a gente foi rejeitado. Mas você sabe, a palavra de Deus diz: eu não te rejeitei. Muito pelo contrário, Deus nunca rejeitou você, jamais. Você não é alguém rejeitado. Vamos para frente. E quando eu for e preparar um lugar, voltarei e os receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, vocês estejam também. Onde é o seu lugar, meu irmão? Onde o Senhor Jesus está? Onde é o seu lugar? É no coração de Deus. Onde é o nosso lugar? O nosso lugar é onde o nosso Pai Celestial está presente, sua glória, sua majestade estão transbordando. Esse é o lugar para a gente estar. E nesse lugar, eu vou dizer para você, não importa
o que você esteja passando, não importa a circunstância que você esteja vivendo, esse lugar, a glória de Deus vai transformar num lugar maravilhoso, e nada vai te separar da glória de Deus, da majestade de Deus, do poder de Deus. Nada vai te separar das misericórdias do Senhor, nada vai te separar das coisas grandes que Ele tem sonhado para mim e para você. Irmãos, e foi assim desde o início. Essa é a maneira de Deus, o nosso Pai, ser. Vamos adiante, olha lá o texto das Escrituras, para a gente pensar, lá em Gênesis, no capítulo 1, verso 27, lembra do começo de todas as coisas. Assim Deus criou o ser humano à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher, eu e você fomos criados por Deus, obra-prima de Deus, excelência de Deus, criados à imagem e semelhança de Deus. Imagino que quando o Senhor formou tudo que existe, Ele foi trabalhando, sei lá, no livro de Gênesis, capítulo 1, você vai ver cada passo, cada momento, e a glória, o poder, a majestade de Deus se tornando presente assim, num piscar de olhos, tudo se formando, mas chega aquele momento especial, diz as Escrituras, que Deus criou o ser humano à sua imagem de Deus. Você, meu irmão, eu, nós, a igreja, até aquele homem perdido que ele está confuso, ele não sabe, mas ele foi criado à imagem de Deus, homem e mulher. Então não precisa haver competição entre homem e mulher, quem é mais, quem é menos. Fomos criados à imagem e semelhança de Deus, para abençoar a terra, para refletir a glória do Senhor. E aí continua o texto lá no verso de número 28, olha o que diz a palavra de Deus, e Deus o que Ele fez? Os abençoou. Você, meu irmão, você, minha irmã, no coração de Deus, foi abençoado. Você não é para viver debaixo de maldição, não é para você viver debaixo de sofrimento, debaixo de escravidão, não é para você viver assim, jamais foi. Quando é que um Deus extraordinariamente bondoso, que a sua essência é amor, cria alguém para viver no sofrimento, para viver debaixo de opressão, de perturbação, para viver escravo, para viver humilhado, envergonhado? Claro que não foi assim desde o início. Deus os abençoou e disse: olha, sejam fecundos, tenham fertilidade, a gente promove vida, a gente multiplica a vida, por onde a gente passa, a gente semeia a vida. Sejam fecundos, multipliquem-se, encham a terra e sujeitem-na. Deus nos capacitou de fertilidade, capacidade de multiplicar, crescer, prosperar, desenvolver, de fazer as coisas crescerem. Ele nos deu a capacidade, irmãos, de estar presente e fazer gestão, fazer governo em toda a terra, dominando, governando, sujeitando toda a terra. Essa é a capacidade que Deus nos deu, para você, meu irmão, para você, minha irmã. E quantas vezes a gente pensa assim: acho que eu não vou dar conta, acho que eu não sei se consigo, eu sou incapaz. Não é, isso é uma mentira do enganador, isso é um processo de intimidação para paralisar você. Não permita isso jamais. Lembre-se do início, abençoado por Deus, abençoada por Deus, fértil para produzir vida, para onde você passar, fazer as coisas serem transformadas para a glória de Deus, com capacidade de estar presente e de fazer gestão, de governar, de dominar todas as coisas. Irmãos, isso não é na imposição, isso não é no grito, isso é na capacidade dada por Deus, pela presença de Deus, pela imagem de Deus, de você de uma maneira saudável, agradável, leve, mas fruto da vida que flui e transborda em você, de abençoar a terra, meus irmãos. É diferente de você ter que dar murro na mesa, é diferente de você ter que brigar com as pessoas. É o resultado da presença de Deus em você, é o resultado da vida de Cristo em você.
E você sabe disso. Quanto mais de Cristo você permite dentro de você, as coisas vão fluindo dentro de casa, as coisas vão fluindo no trabalho, as coisas vão fluindo nos seus relacionamentos com os amigos, com a sociedade, as coisas vão fluindo. Quanto mais de Cristo em você, meu irmão, casado, pai de família, mais admirável você é. Sua esposa olha para você, mas que marido maravilhoso, que homem extraordinário, porque você está semelhante a Jesus, você está permitindo que Deus, através de Jesus, esteja em você. Agora há pouco, eu e a Miriam ouvimos um testemunho da pastora de vocês. A pastora Sandra, ela disse para nós assim: pastor Marcos, esse meu marido é um homem de Deus, extraordinário, ele me cobre, não me deixa passar aflições, medos, preocupações. Ele até me fala: olha, nós estamos com esse desafio, com essa dificuldade, mas fique tranquila, tudo está no controle de Deus, e eu estou trabalhando, eu estou na brecha, e o Senhor vai nos dar a solução, vai nos dar a resposta, tudo ficará bem. É um homem de Deus, que permite Deus estar nele. É este homem. E essa esposa, você sabe, minha irmã, quanto mais de Cristo em você, mais da presença do Senhor em você, mais de Cristo no seu coração, governando, entronizado, mais mulher admirável você será para o seu marido, para os seus filhos. Bom, o rei Salomão, sabe, Salomão disse isso, né? A mulher que teme ao Senhor, essa será o quê? Honrada. Honrada, a mulher que teme ao Senhor, ela será honrada, honrada pelo seu marido, honrada pelos seus filhos, honrada pelas pessoas que olham para a vida dela, olham para como ela conduz a sua casa. Que coisa extraordinária! Por quê, meus irmãos? Porque a bênção de Deus veio sobre nós, está sobre você, desde a criação. Esse foi o plano de Deus, a vontade de Deus. E aonde você estiver, aonde você passar, você deve estar com o seu coração assim: Senhor, eu sou uma bênção aqui, para abençoar as pessoas. Deus confirmou isso através de Abraão. Depois chamou Abraão. Abraão, foi o seguinte: você, sua esposa Sara, você vai sair da sua parentela, você vai para um lugar que eu vou te mostrar. Ele nem sabia para onde, mas lá você vai ser uma bênção, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Irmãos, isso sempre esteve, os propósitos eternos de Deus. E através de Abraão alcançamos essa experiência com Jesus, e através de Jesus nós continuamos a viver aquilo que Deus um dia planejou para mim e para você. Você ser uma bênção, porque Ele te abençoou desde a criação, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Diga para o seu irmão: você é uma bênção, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Declare isso, meus irmãos. E às vezes você pode pensar assim: mas pastor, difícil declarar isso. Sabe que às vezes a minha mãezinha tem 81 anos, e meu pai tem 88, e agora eu e a Miriam cuidamos deles lá, né? Como eu tenho também meu sogrinho com 81, e a minha sogrinha com 77, então nós temos 4 crianças lá para a gente cuidar, né? Um dia eles cuidaram da gente, agora nós estamos cuidando deles. E às vezes a minha mãe, ela vem fazer as queixas do meu pai, porque ele aí ele está na minha frente, assim, ela está atrás, ela quer me dar sinais, algumas coisas que ele está bravo, está nervoso, está chato. Às vezes a gente fica assim: meu Deus do céu, como é que eu vou falar que essa pessoa é uma bênção, né? Que às vezes você está vivendo algumas fases, alguns momentos. Tem hora que eles estão no beijo, abraço, aperto de mão, aquele love. Tem hora que eles estão bravos um com o outro lá. Eu tenho que chegar lá com a bandeirinha branca, pacificando, não é? Mas às vezes você diz assim: mas como é que eu vou falar para esse meu marido, para esse meu pai, para esse meu vizinho, que ele é uma bênção? O profeta Ezequiel, num determinado momento, foi colocado por Deus diante de um vale de ossos secos, e Deus o fez ver aquele lugar, e disse para ele assim: ó, profetiza.
profetiza. E quando você profetiza a palavra de Deus, meus irmãos, a coisa muda tudo. Então, quando você entende que você foi abençoado por Deus, e está dentro de um propósito eterno, desde o início, quando Ele criou o homem e a mulher, declare a palavra e profetize, mesmo que as coisas não estejam como você gostaria, olhando visualmente, profetize no vale de ossos secos, profetize onde você não está vendo nada, profetize a palavra, vai acontecer um milagre, mas o milagre começa onde, meus irmãos? Começa em mim, quando eu creio, quando eu me aproprio, e quando eu começo a viver e declarar as verdades de Deus. O milagre não começa na outra pessoa, o milagre começa em mim. Está precisando resolver o problema lá dentro de casa? É a esposa que tu me desse? Não, sou eu. Começa comigo, meus irmãos. Meu lugar lá no altar, meu lugar clamando a Deus, meu lugar declarando: Senhor, Tu me fizeste para ser uma bênção, quero ser essa bênção na vida da minha esposa, dos meus filhos, meus amigos, no meu trabalho. Amém, meus irmãos? Vamos em frente. Confirma-se a palavra. Quando Paulo escreve aos Romanos, ele diz lá: pois aqueles que Deus de antemão conheceu, Ele também predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho. A imagem de quem? De Jesus, o Filho de Deus. Deus escolheu a você, a mim, chamou a mim e a você, e desde lá do início Ele está trabalhando para que nós, eu e você, fôssemos uma bênção. A imagem de quem? A imagem do Filho primogênito dele. Quem é? Jesus o Senhor, eu e você, a fim de que Ele seja o primogênito, o primeiro, Jesus o primeiro, do que? De uma família com muitos irmãos. Você, meu irmão, você, minha irmã, nós somos irmãos em Cristo, de uma linhagem abençoada por Deus, em que o primeiro, o Filho primogênito, Jesus Cristo, o Senhor, é o modelo de vida, de graça, de sabedoria, de bondade, de justiça, que traz para mim e para você hoje a possibilidade de viver e ser em primeiro lugar, para viver depois, como família de Deus sobre a face da terra. Esse foi o plano de Deus desde o início, um plano de sermos uma família, com muitos filhos, todos semelhantes a Jesus. Então você está sentado ao lado de uma pessoa que Deus trouxe para dentro da nossa família, e que Ele está sendo trabalhado dia a dia, para ser semelhante a quem? A Jesus. Diga para o seu irmão assim: cada dia mais você vai ser parecido com Jesus. Cada dia mais você será parecido com Jesus, o irmão primogênito. E você poderia dizer até outra coisa para ele, para ela: conte com a minha vida, eu vou ajudar você, quero servir você, quero abençoar você, porque Deus nos abençoou, desde o início Ele tinha esse plano, e através de Jesus, Ele selou esse plano. Você vai ser uma bênção, conte com a minha vida. Mas aí a gente acha que precisa dizer até outra coisa, viu? Tenha paciência. Eu estou sendo trabalhado, eu estou em obras. Tenha paciência comigo também, e eu vou ter com você, porque nós estamos em obras. Eu costumo dizer assim que o certo mesmo, até para lembrar as pessoas que estão perto da gente, nós tínhamos que andar com uma plaquinha, né? Tenha paciência, eu estou em obras. Dia a dia o Senhor está trabalhando comigo, com você, com cada um de nós. Mas tem um modelo. Nós fazemos parte da família de Deus, muitos filhos semelhantes a Jesus. Aí você vai dizer assim: ah, mas eu ainda não estou, mas eu vou ser. Ah, minha esposa, meu marido, meu cônjuge, meu filho, meu pai ainda não está, mas ele será. Profetize, declare a palavra, seja intencional, colabore, participe desse processo. Mas tem uma coisa que é difícil para todos nós: a gente vive muito intimidados, limitados, por causa do... Tem medo de casar,
tem medo de ter filhos, tem medo de entrar na faculdade, tem medo do primeiro trabalho, tem medo da promoção, tem medo de não se encaixar na igreja. Uma vez uma pessoa disse para mim assim, para mim e para Miriam, queria vir na igreja, mas eu tinha medo de não ser recebido na igreja, das pessoas não quererem me abraçar, me acolher. Disseram isso para mim. As pessoas vivem debaixo desta opressão, o medo. Às vezes tem gente que tem medo de perder as pessoas que amam. Tenho medo de perder fulano, tenho medo de perder meu filho, meu pai, meu cônjuge, meu amigo, medo de perder meu pastor. Medo. O medo intimida muitas pessoas. Por isso que a palavra de Deus, ela é fundamental, meus irmãos, porque a palavra de Deus, que vai trazer a verdade de Deus, vai trazer o conhecimento do plano eterno de Deus para você. A verdade de Deus vai trazer o conhecimento da natureza de Deus, e a gente vai estar capaz de entender a origem desse sentimento ruim, que um dia começou lá no Éden também. Lá no capítulo 3 do livro de Gênesis, olha lá o que diz as Escrituras a partir do verso 8, mas você poderia ler desde o verso 1, e você vai ver o momento em que o enganador, Satanás, a serpente, o inimigo de cada um de nós, porque somos a imagem e semelhança de Deus, a maneira como ele foi buscar, enganar e trazer frustração e limitação para a vida do homem e da mulher. Mas a partir do verso 8, ao ouvirem a voz do Senhor Deus, que andava no jardim quando soprava o vento suave da tarde, o homem e a sua mulher se esconderam da presença do Senhor Deus, entre as árvores do jardim. Olha só que coisa, irmãos. Homem e mulher criados para a glória de Deus, a imagem e semelhança de Deus. As Escrituras dizem que o Senhor todos os dias se relacionava com o homem e a mulher. E que gostoso, você sabe, é você estar perto daquelas pessoas que você sabe te amam, que elas querem ver você crescer, se desenvolver, e estão trabalhando para que você a cada dia viva tudo que Deus, o nosso Pai, tem para você. Que gostoso é estar ao lado de pessoas assim. Mas quando existe alguma coisa que aí entra nesse relacionamento, um mal entendido, alguma coisa que você acolhe como uma ofensa, uma tristeza, uma mágoa, parece que uma frustração, aí você quer se esconder daquela pessoa, você quer se afastar daquela pessoa. O homem tinha prazer na presença de Deus, até que, num determinado momento, ele cai em uma armadilha de Satanás. No capítulo 3 você pode parar um pouquinho, e depois você pode olhar e entender melhor os versos anteriores, quando a serpente, ela conversa, é o relato da queda do homem, a serpente conversa com a mulher, e induz a mulher a tomar uma decisão errada. No verso 4 do capítulo 3, a serpente diz à mulher: certamente não morrerão. Deus sabe que no dia em que vocês comerem daquilo que Deus havia dito para não comer, seus olhos se abrirão, e vocês, como Deus, serão conhecedores do bem e do mal. Foi nesse momento, irmãos, que a Bíblia registra como a queda da humanidade, a queda da criação do homem, que 3 coisas mudaram a história e a vida das pessoas. Mudaram, e por isso nós muitas vezes sentimos medo, não nos sentimos abençoados, não nos sentimos encorajados, não nos sentimos capacitados para governar, para dirigir, para servir, não nos sentimos rejeitados. A serpente induziu o homem e a mulher a assumir um posicionamento de rebelião contra Deus. Havia uma direção de Deus, e a serpente
argumentou até que o homem tomasse uma decisão: eu vou fazer diferente do que Deus disse para fazer. Meus irmãos, quando eu e você, ouvindo a palavra de Deus, ouvindo a direção de Deus, sabendo da parte de Deus o que devemos fazer, tomamos uma direção contrária, nesse momento existe rebelião, e nesse momento existe um processo de queda, de fragilidade, de tropeço. Nesse momento da decisão de fazer diferente do que Deus propôs, eu estou duvidando da verdade de Deus. Não, acho que não é isso que Deus está falando. Não deve ser bem assim. Segundo, estou dizendo, eu não preciso de Deus, eu sou independente. Eu não preciso de Deus, eu sou independente. Talvez ele ache melhor fazer assim, mas eu não dependo dele, eu vou fazer outra coisa. E o terceiro ponto que eu acho que é muito preocupante: eu me garanto, eu sou autossuficiente, eu não preciso de Deus, não dependo dele, e eu consigo me garantir. O que é um engano, uma mentira. Todos nós não somos autossuficientes, e todos nós não somos independentes, e todos nós não podemos viver fora da palavra e da direção de Deus. Foi por conta dessa decisão de se separar do Senhor, a partir do momento que se consolidou essa decisão, o medo entrou no coração do homem. O pecado, meus irmãos, de se afastar de Deus, de viver isolado de Deus, de viver distanciado de Deus. A partir desse momento, tudo que nós poderíamos viver da parte do Senhor ficou comprometido. Continua o texto, no verso de número 9. E o Senhor Deus chamou o homem e lhe perguntou: onde você está? Quando Deus chegava, o homem corria para estar com Deus, ele ia para estar com Ele. Mas a primeira coisa que o pecado faz é afastar as pessoas umas das outras, e afastar a gente de Deus. Se em algum momento no seu coração houver uma inclinação para se afastar de alguém, abra os seus olhos, existe uma cilada, existe uma armadilha de alguém que te ama, que te quer bem, que esteve sempre ao seu lado, que demonstrou amor, que se preocupa com você, que não haveria motivos para você se afastar dela. Se em algum momento no seu coração, eu não vou para a igreja, não sei, não estou querendo mais ir para a igreja, não estou, cuidado. E no verso 10, quando o Senhor pergunta: o que aconteceu? Onde você está? O homem responde: ouvi a tua voz no jardim. Ouviu ou não ouviu? Ouviu. E porque estava nu, perdeu a glória de Deus, perdeu a presença de Deus, tive medo e me escondi. Guarde isso no seu coração, não se esconda de Deus, jamais. Diga para você mesmo: eu nunca vou me esconder de Deus, eu vou buscar o Senhor. Nos momentos mais difíceis, momentos de maior pressão, apreensão e opressão, eu vou para a presença de Deus. Lá em Romanos, no capítulo 5, o verso de número 12, olha o que Paulo está escrevendo: portanto, irmãos, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado veio a morte, morte é a separação, assim também a morte passou a toda a humanidade, porque todos pecaram. Por que pecaram? Porque acharam que podiam viver sem Deus. O maior pecado que um homem e uma mulher pode cometer, irmãos, é achar que não precisa de Deus, que é autossuficiente, e que por isso não faz sentido as escrituras, não faz sentido, não concordo, acho que não é bem assim, que o pastor pregou, não, eu penso diferente. Por causa do pecado, a morte passou a toda a humanidade, mas Deus nunca desistiu do homem. Lá em João, no capítulo 3, o verso 16, olha o que diz as escrituras:
Porque Deus amou o mundo. Deus jamais deixou de ter claro, de ter visível o lugar que Ele tem preparado para mim, para você, para cada um de nós. E Ele amou o mundo de uma maneira extraordinária, de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, o primeiro, o primogênito. O plano dele de uma família com muitos filhos semelhantes a Jesus não seria frustrado, jamais, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha o quê? A vida eterna. Deus não desistiu de mim, não desistiu de você, não desistiu da humanidade. Volta no texto anterior, por gentileza, lá em Romanos, no capítulo 3, o verso 23, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. A gente não consegue sozinhos experimentar a glória, a majestade, o amor, o poder de Deus. Ele vem ao nosso encontro. Deus amou a mim, a você, o mundo, a humanidade, desde lá do início, e não abriu mão, veio ao nosso encontro. João, Evangelho de João, voltando lá, no capítulo 1, verso 12 e o verso 13, e todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos o quê? Filhos de Deus. Se recebe a Jesus, você recebe o poder de ser feito o quê? Filho de Deus. Diga: eu sou filho de Deus, filha de Deus, porque Deus me amou desde o início. O pecado quis me afastar, trouxe medo, trouxe frustração no meu coração, trouxe uma percepção errada da minha existência sobre a face da terra, mas Deus me amou, e através de Jesus, eu sou feito, você é feita, filhos de Deus, a saber, aqueles que creem no Senhor Jesus, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas da vontade de... Qual é a vontade de Deus, meus irmãos? Vontade de Deus, que você, minha irmã, você, meu irmão, seja o quê? Filhos, filhos amados do seu coração. Você é filho e filha, e filho e filha tem alegria, tem prazer, tem relacionamento com o seu Pai Celestial, através de Jesus. Vamos lá, veja o que diz as Escrituras, quando Jesus chega sobre a face da terra, lá em Lucas, no capítulo 5, o verso de número 10 e o verso de número 11, olha o que diz as Escrituras. Então Jesus disse a Simão: não tenha medo. Agora é Jesus fazendo parte da história da humanidade. De agora em diante você será pescador de gente. Outra tradução: você será pescador de homens. Deus ama o homem e a mulher, envia Jesus, resgata o homem, tira dele o medo, restaura suas capacidades de ser uma bênção em todos os lugares, de governar, de fazer gestão. Ele abençoa o homem e diz: olha, a partir de agora você vai cuidar daquilo que é mais importante. Você vai buscar gente, você vai trabalhar pescando homens. Mas pastor, eu preciso trabalhar, eu preciso ter a minha casa, eu queria trocar de carro, como é que eu vou fazer? Pois é, e todas essas coisas lhe serão acrescentadas. Busque o reino de Deus, busque a sua justiça, trabalhe por aquilo que Deus, o nosso Pai, te chamou para viver, te deu como propósito. Viver no coração de Deus é viver apaixonado por Ele e pelos seus irmãos, pela sua família, todos os seus irmãos, todos eles parecidos com Jesus. E aqueles que ainda não são, serão. E aqueles que ainda não são, você vai trabalhar com eles. E aqueles que ainda estão distantes, você vai trazer para perto, semelhantes a Jesus, vivendo o reino de Deus, a sua justiça. E todas as demais coisas lhe serão o quê? Acrescentadas. Não se preocupe com as demais coisas, elas lhe serão o quê? Acrescentadas. Trabalha, lá no seu trabalho você é uma bênção, pescador de gente, pescador de homens. Lá na sua casa, lá na sua família, lá com seus vizinhos, você é um pescador de gente. No capítulo 5, o verso 27 e o verso 28, agora Jesus está diante de um outro homem. Depois disso Jesus saiu e viu um publicano chamado Levi sentado na coletoria. Ele era um cobrador de impostos e lhe disse: siga-me. O chamado de Deus para mim e para você através de Jesus é: siga-me. O melhor de Deus para mim e para você é: siga-me. Aquele homem, ele estava fazendo o seu trabalho na coletoria de impostos, ele era um fiscal da Receita lá, ele era um cobrador da Receita.
tinha lá seus recursos financeiros, talvez uma condição privilegiada dentro da situação econômica da época. Mas o verso 28 ele disse, diz as Escrituras, ele se levantou e deixou tudo e o seguiu. Agora, meu irmão, minha irmã, essa é uma decisão exclusivamente de quem? Minha, sua. Para sermos filhos de Deus e viver dentro dessa dimensão que Deus, o nosso Pai, tem para mim e para você. Nós estamos no coração dele e ele no nosso coração. A nossa vida, irmãos, ela ganha propósito e sentido quando nós vivemos dentro dessa dimensão, seguindo a Jesus. Seguindo a Jesus. Lá no verso 21 do capítulo 19 de Mateus, Jesus faz o mesmo chamado. Se você quer ser perfeito, vá, venda os seus bens, dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro nos céus. Depois venha e siga-me. Jesus está falando com um jovem rico. Ele tinha muitos tesouros. Jesus até já tinha falado isso aos seus discípulos, e a gente sabe lá no Sermão da Montanha. Onde está o seu tesouro? O seu coração vai estar onde está o seu tesouro. Onde está o seu tesouro? Se a gente quer viver os sonhos de Deus, os planos de Deus, nosso coração tem que estar naquilo que é importante para Deus. Se você quer ser perfeito, meu irmão, minha irmã, quando ele fala, vá, vende os seus bens, dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro no céu, ele quer dizer assim, desliga o seu coração desses seus tesouros, que tomam o lugar de Deus, que tornam a sua vida até tão pesada. Mas e tudo que o Senhor confiou em minhas mãos, cuida delas, mas não põe seu coração. Todas as coisas o Senhor vai continuar a te acrescentar, não tenha medo. Segundo aos Coríntios, no capítulo 5, verso 17, e assim, se alguém está em Cristo, é o que, irmãos? Nova criatura. É o que? As coisas antigas passaram, tudo se fizeram novas. Romanos 8, verso 32, olha esse texto das Escrituras. Aquele que não poupou o seu próprio filho, mas por todos nós o entregou, será que não nos dará graciosamente com ele o quê? Todas as coisas. Meu irmão, minha irmã, Deus tem muito mais. Agora, eu e você temos que estar no lugar onde Ele tem preparado para mim e para você, no coração dEle, no centro do coração dEle. Lá em Romanos, o capítulo 8 ainda, no verso 33 e 34, se você está em Cristo Jesus, se você experimentou o amor de Deus, se você vive esse amor de Deus, o amor lança fora todo o medo, você é corajoso, você é um homem, uma mulher, que manifesta a presença de Deus, e a glória de Deus estará sobre você. Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? Quer ser e quer viver numa posição melhor do que ser um homem ou uma mulher eleito por Deus, é Deus quem os justifica. Imagine Deus cuidando de você, justificando você a cada dia, aperfeiçoando você a cada dia, tornando você o homem e a mulher que Ele deseja que você seja a cada dia. Quem os condenará? É Cristo Jesus, quem morreu, ou melhor, quem ressuscitou, está vivo, intercedendo por você, está à direita de Deus e intercede por nós. Romanos 8,37, e em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Você é um homem, uma mulher abençoado por Deus, abençoada por Deus, e um vencedor. O Senhor trará até você todas as bênçãos celestiais, espirituais sobre a sua vida. E aqui a gente completa, Romanos 8, 38 e 39, porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade,
nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor, o irmão primogênito. Por causa de Jesus e do amor de Deus, nós não somos mais escravos do medo, não estamos mais debaixo de toda a situação de intimidação que o reino das trevas queria trazer sobre nós. O lugar que Deus tem preparado para mim e para você é o lugar de estar com Ele sempre. Foi assim quando Ele nos criou, está sendo assim agora, Ele presente em nós, e estaremos com Ele para sempre, na eternidade. Porque sem Ele nada podemos fazer. Porque sem Ele nada podemos fazer. Vamos ficar em pé. Quero orar com você. Nada nos separará do amor de Deus, desde o dia em que Ele nos criou, até quando nos levará para a eternidade com Ele. O reino das trevas quis nos separar de Deus, e quis intimidar e colocar medo no coração de cada ser humano com relação ao seu Criador. Mas o amor venceu o medo e todas as barreiras do reino das trevas. Nele somos mais do que vencedores. Meu irmão, no nome de Jesus, não sei quais são os problemas, as dificuldades que talvez você esteja vivendo, que esteja intimidando você, causando dificuldades no seu casamento, no seu trabalho, sua vida profissional, lá com os lugares onde você passa. Mas o nome de Jesus hoje, receba libertação, cura, transformação, para ser e viver como um homem abençoado, uma mulher abençoada, mais do que vencedor sobre todas as coisas, mais do que vencedora. E se você ainda não tomou a decisão mais importante que o ser humano pode tomar, seguir a Jesus, tome agora, nesse momento. Às vezes a gente está dentro da igreja, mas não tomamos a decisão de seguir a Jesus. Diga a Ele todos os dias: Senhor Jesus, eu estou te seguindo e eu vou te seguir, para viver e para ser um novo homem, uma nova mulher, todos os dias, para fazer parte desta família de muitos filhos semelhantes a Ti, Senhor Jesus. Rasgue o seu coração diante de Deus agora, faça a sua oração. Se for necessário se arrepender, se arrependa. Se for preciso se reconciliar, se reconcilie. Volte para o seu lugar onde Deus te chamou para viver e ser um homem, uma mulher, filho amado, filha amada. Não deixa o reino das trevas impedir você de ser uma bênção e de alcançar os maiores tesouros eternos que Deus tem através de você para trazer, para você viver a alegria de celebrar os tesouros eternos de vidas, de homens, de mulheres, de famílias. Fale com o Senhor agora. Pai, no nome de Jesus, te agradecemos pelo teu amor, tua graça, tua misericórdia, tua bondade, Pai. Nos rendemos a Ti, nos rendemos ao teu amor. Pedimos perdão pelas vezes que nos omitimos, nos afastamos, e arrependidos, nós nos abrimos para o teu governo, para a tua presença, para que o Senhor esteja entronizado em nosso coração, todos os dias, em todos os lugares. Faz de nós instrumentos de vida, faz de nós canais da sua graça, da sua misericórdia, da sua bondade, do seu poder. E aonde quer que estejamos, que passemos, tua presença se fará real, e haverá transformação dos lugares, pela vida de Cristo que está em nós. E todo principado e potestade das trevas que quisessem nos intimidar e nos paralisar, caem por terra, no nome de Jesus. Esta igreja, ela tem levantado um exército de homens e mulheres, moços e moças, para abençoar a terra, para glorificar a Deus, o nosso Pai, e para desfazer as obras do inferno. Seja assim no nome de Jesus,
Seja assim para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Por isso, Pai, usa-me, usa a cada um de nós, no nome de Jesus, amém. Que prazer em ter você aqui em nosso culto, assistindo ainda que online, mas há uma alegria tão grande no nosso coração em ter a sua participação neste nosso culto. E eu queria te fazer um convite. Você que sentiu a graça do Senhor atrair o seu coração, quero convidar você a aprofundar ainda mais esse seu contato e conhecer ainda mais deste evangelho poderoso e salvador. E você vai estar vendo aí os nossos contatos, o QR Code, para você ter os nossos contatos e mandar uma mensagem dizendo que você quer conhecer mais deste evangelho da graça poderosa do Senhor. E também você que estava distante, mas a graça do Senhor está atraindo você, a palavra do Senhor tocou no seu coração e você quer se reconciliar com o Senhor Jesus, também mande uma mensagem, coloque o seu celular aí nesse QR Code, mande para a gente uma mensagem dizendo: olha, eu quero voltar, eu quero caminhar com Jesus novamente, e nós vamos fazer um contato com você. E você também que já tem ouvido esta mensagem na sua casa e se decidiu: eu quero descer as águas do batismo, eu quero confessar publicamente que Jesus é o Senhor da minha vida, eu quero experimentar algo novo de Deus para minha vida. Você também nos mande uma mensagem e eu tenho certeza que aquele que começou uma boa obra em você, ele vai aperfeiçoar. Conte com a gente, a família, a comunidade da graça em São Mateus está aqui para te servir. Um beijo grande, até a próxima mensagem, até mais, tchau, tchau.